tema então da nossa aula magna é a fisioterapia forense. Eu fiquei muito feliz com o convite da professora Laura para trazer esse tema aqui para vocês. Eu sei que há um público misto, né? Há uma mistura de fisioterapeutas e acadêmicos, melhor dizendo, acadêmicos da fisioterapia e acadêmicos do direito. E eu vou começar me apresentando, então. O meu nome é Douglas Garcia, eu sou fisioterapeuta de formação, sou formado pela UBRA de Canoas em 2013, então sou formado há 17 anos. Eu sou pós-graduado em fisioterapia forense, sou da primeira turma, na verdade, de fisioterapia forense do Brasil, de 2011. Eu tenho o título de perito sênior pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense. Também sou diretor científico e sócio fundador da Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, ABRAPEF. Sou fisioterapeuta do trabalho, especialista Abrafit-Cofito. Sou perito judicial do Tribunal Regional da 4ª Região. Mais especificamente, eu atuo na 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul e também atuo na Vara de Bento Gonçalves. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou coordenador da Câmara Técnica do CREFIT 5, de Perícias Fisioterapêuticas, e também, para quem gosta de podcast, eu, junto com o Dr. Tiago Marchesi, nós somos os produtores da Peritoteca, que é o primeiro podcast de perícia fisioterapêutica do Brasil. Então, nós vamos dar o start aqui na nossa aula, como o tema é fisioterapia forense, e quando a professora Kelly, nós vamos fazer um bate-volta de como a fisioterapia pode se integrar com o direito, como é que de maneira sistêmica essas duas áreas podem se encontrar. Para falar de fisioterapia forense, eu preciso trazer, eu tô com a colinha aqui, tá, para não me perder aí e esquecer de alguma coisa. Para falar de fisioterapia forense, eu preciso trazer o conceito da fisioterapia forense, que foi delimitado a primeira vez pelo professor Ricardo Wallace das Chagas Lucas, que foi o profissional que idealizou essa área da fisioterapia. E lá, quando ele trouxe a questão do forense, ele usou o sentido da palavra forense em relação a fórum, e não a crimes, como a gente está acostumado a ouvir as questões forenses. Então, mas também vamos falar de fisioterapia forense criminal. Deixa eu ver se é a Prof. Kellen que está me chamando aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo chamar ela aqui para... Peraí. Vou mandar o link aqui para ela entrar na sala também. Vamos ver se ela consegue. Jóia. E vou ter que ler o conceito para não engolir as palavras, né? Já que é um conceito, a gente não pode resumir, alterar a maneira que o professor Ricardo construiu o conceito de fisioterapia forense. Então, a fisioterapia forense é a aplicação dos conhecimentos de qualquer especialidade fisioterapêutica ou outra atividade enquadrada em área de atuação fisioterapêutica a serviço da justiça estatal ou privada, determinando a elaboração de documentos legais cujos teores se relacionem às disfunções dos movimentos humanos e à eventual relação destas com os sistemas onde os mesmos estejam inseridos. Então, a fisioterapia forense é pegar o conhecimento da fisioterapia, analisar as deficiências que o indivíduo tem, que é o que o fisioterapeuta faz de melhor, né, o diagnóstico fisioterapêutico, e ver o contexto que aquilo está inserido, a origem daquelas disfunções, transformar isso num documento legal para ser usado na justiça. Vamos ver aqui se a prof conseguiu. Acho que ela vai aparecer para mim aqui, pelo menos. Vamos ver. Ainda não. Muito bem. Bom, primeira coisa que nos remete, assim, quando a gente fala que
a fisioterapia forense é muito ampla. O que a gente mais conhece é falar da perícia fisioterapêutica. O que a gente mais ouve falar é da perícia fisioterapêutica. E mesmo quando a gente abre esse contexto da perícia fisioterapêutica, muitas vezes a gente é surpreendido com alguma frase do tipo: fisioterapeuta não pode fazer perícia. Não tem nada a ver o fisioterapeuta fazendo perícia ou coisas assim. Como a fisioterapia forense está apoiada nas questões do direito, nada mais correto do que a gente identificar onde está essa permissão, onde se encontra, então, a legalidade da perícia fisioterapêutica. E aí nós vamos lá para a nossa lei, a lei que regulamenta a profissão, que é o Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 69. Veja que o fisioterapeuta ele nunca teve vida fácil, né? A nossa profissão ela nasceu via decreto-lei, ou seja, foi imposto, né? Não foi assim, vamos estudar, quem sabe vamos criar os fisioterapeutas, que nada, foi imposto, decreto-lei. O presidente foi lá e disse, não, vamos criar essa profissão. Então o artigo 3º fala que é atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Depois que vem a parte importante. O artigo 5º diz: os profissionais de que tratam o artigo 3º e 4º poderão ainda, nos campos de atividade específica de cada um, dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares ou assessorá-los tecnicamente. A justiça é um órgão público. Então, o fisioterapeuta tem assegurado em lei o seu direito de assessorar tecnicamente a justiça, seja via como jurisconsultor, como assistente técnico, ou como perito judicial. Então, é assegurado ao fisioterapeuta a capacidade, a habilitação em fazer perícias. Depois, claro, nós vamos ter as resoluções do próprio conselho que vão nos assegurar nesse sentido aí. Deixa eu ver se a Prof. Kellen está por aqui. Ver se eu acho ela aqui. Olha, não está aqui. Muito bem, vamos seguindo aqui. Depois eu vou fazer um mix de como que os profissionais do direito podem se valer do conhecimento do fisioterapeuta para aumentar a taxa de sucesso e preservar o maior ativo do advogado, que é o tempo, que é um ativo que tu não recupera. O advogado hoje, o ativo dele mais precioso é o tempo. E como é que o fisioterapeuta pode otimizar o tempo do advogado e melhorar a taxa de sucesso nas ações que envolvem dano corporal? E eu vou fazer essa construção da fisioterapia forense para chegar nessa questão do direito. Bom, a fisioterapia forense é um encontro do diagnóstico fisioterapêutico com a legislação e com a perícia. Quando tudo se encontra, quando tudo isso nesse mix entra num funil, quando sai lá embaixo, sai a fisioterapia forense e a perícia fisioterapêutica. Então é o encontro de tudo isso. Para o fisioterapeuta, a parte mais importante é o diagnóstico fisioterapêutico. E aí a pergunta que a gente mais ouve, tanto nas aulas de cursos que a gente ministra, ou então palestras que a gente faz na faculdade, mas vem cá, onde está o diagnóstico fisioterapêutico? Onde é que eu encontro ele? E aí a gente, infelizmente, o fisioterapeuta forense, ele é muito atrelado à legislação. E as coisas dentro desta área são muito técnicas e legais. Então eu vou ter que falar de resolução, não tenho o que fazer. Eu sei que é chato, eu mesmo negligenciei as resoluções quando eu fui acadêmico, eu detestava a cadeira de legislação e ética, mas hoje é o que eu mais uso no meu dia a dia como perito judicial, jurisconsultor e assistente técnico. O diagnóstico fisioterapêutico, ele está firmado desde 1987 na resolução COFITO 80. Da mesma forma que eu não posso, vou ser obrigado a ler o parágrafo, melhor dizendo, o artigo 1º, porque eu não posso omitir palavras e misturar o que está escrito aqui. Então, é competência do fisioterapeuta elaborar o diagnóstico fisioterapêutico,
compreendido como avaliação físico-funcional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, aqui a gente está falando da semiologia fisioterapêutica, são analisados e estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes na estrutura e no funcionamento, e no seu funcionamento. Vejam essas duas palavras, gravem bem: estrutura e funcionamento. E seu funcionamento. Isso tem relação direta com função. Então, estrutura e função. Com a finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas, considerando os desvios dos graus. Ah, prof, chegou. Espera aí que eu vou subir ela aqui. Quer dizer, vou ver como é que faz. Ah, consegui. Deixa eu ver se teu microfone não está habilitado, Kelly. Tá, eu espero um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu só consegui habilitar ela. O microfone, para mim, não tá aparecendo. Vamos ver aqui. Vou aproveitar os comentários. Sim, pode deixar. Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Rio Grande. Eu cheguei a ser nomeado em Rio Grande para fazer perícia no Porto, mas depois alguém fez um acordo lá, não fui para lá. Rio Grande, a minha família, Porto Alegre. Vamos ver aqui mais. Buenas noches, saludo desde o Uruguai. Ó, biomedicina em Anguera. Fisioterapia de Pelotas. Ah, cara, tu vê que legal, né? A pandemia nos permitiu que a gente alcançasse lugares, né, inimagináveis. Uma aula dessa pode ser transmitida para o Brasil todo. Eu vou, enquanto a prof arruma o microfone dela, eu vou só terminar a questão aqui do diagnóstico fisioterapêutico para nós não perdermos a linha de raciocínio. Então, eu estava falando que na estrutura e no funcionamento, então guardem estrutura e função, os desvios dos graus de normalidade para com os de anormalidade. Então o fisioterapeuta, ele usando a sua semiologia, ele compara o que ele está vendo com a normalidade, se é normal ou anormal. E os padrões de normalidade, ele vai buscar dentro da literatura. E se depois nós vamos falar mais um pouquinho, isso aqui, o nosso diagnóstico de 1987, ele já era casado com a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Veja que das frases que a CIF usa, que é codificar estruturas e funções, o nosso diagnóstico já aparece. Comparar os graus de normalidade com a normalidade é exatamente o que a CIF faz, ela é uma classificação, então ela segrega coisas. E depois, no mesmo parágrafo, continua falando, baseado no constatado na avaliação físico-funcional, as técnicas próprias da fisioterapia, qualificando e quantificando-as, da ordenação ao processo terapêutico, baseando-se nas técnicas fisioterapeutas indicadas, induzir o processo terapêutico no paciente, dar altas no serviço de fisioterapia, utilizando critérios de reavaliação sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem necessidade e continuidade destas práticas terapêuticas. Então, olha só, nós, fisioterapeutas, somos profissionais de primeiro contato, ou seja, nós não precisamos que alguém encaminhe o paciente para a gente, nós temos o nosso diagnóstico próprio, que é firmado através da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Então, esse é o nosso diagnóstico. Aproveitando que o chat está aberto aqui, CID, Classificação, né, Internacional de Doença. O fisioterapeuta, ele pode emitir uma CID? Vai largando nos comentários aí. Sim, não, talvez, será que posso? Será que a CID é para mim? Só posso CIF? Como é que funciona? Vai lá, larga nos comentários aí. Será que posso? Será que não posso? Primeiro, que nós temos que pegar a sigla da CID, que é Classificação Internacional de Doença. Isso que é repetido várias vezes, né? É dito reiteradas vezes. Mas ela é uma classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde.
Teve alguém que disse que não e teve alguém que disse que sim. A Laura disse que não, o William disse que sim. Cara, CID é de todo mundo, não é exclusiva do médico. Isso já foi. Por quê? Vamos lá. Dentro da CID, nos problemas relacionados à saúde, nós temos um CID que chama Z50. Se você jogar no Google aí Z50, você vai ver que é reabilitação cardíaca. Reabilitação cardíaca. Qual é o profissional mais habilitado e capacitado para emitir um CID deste? Nós, fisioterapeutas. Então, o CID, existem vários códigos que o fisioterapeuta pode emitir. Por exemplo, lumbago com ciática. Isso não é diagnóstico clínico. Lumbago com ciática é um sintoma. Então, você pode emitir esse CID. Os fisioterapeutas do trabalho trabalham com CIDs de ergonomia, como má adaptação ao trabalho, movimentos repetitivos, posturas forçadas. São todos CIDs emitidos por fisioterapeutas do trabalho. Então, vamos quebrar o paradigma de que existe uma exclusividade nessa codificação. Nós estamos mais afeitos à CIF. E ela vem a segunda pergunta. Será que o fisioterapeuta é obrigado a usar CIF quando ele vai firmar o diagnóstico dele? É obrigatório? Ele não pode deixar de firmar o diagnóstico dele sem CIF? Será? Posso? Não devo? Não sei, né? Então, assim, gente, a resolução 370 é muito, muito clara. O fisioterapeuta, no artigo 1º, ela diz assim: os fisioterapeutas adotarão a CIF. E no artigo 2º, ela diz: os fisioterapeutas aplicarão a CIF após os seus respectivos diagnósticos. Então, nós somos obrigados a quantificar, qualificar e codificar o nosso diagnóstico através da CIF. Bom, firmamos aqui o diagnóstico fisioterapêutico. Por que eu falei tudo isso? Porque um fisioterapeuta forense precisa construir o seu diagnóstico. Precisa construir o seu diagnóstico quantificado, qualificado e codificado pela CIF. Senão ele não consegue ser um jurisconsultor, não consegue ser um assistente técnico, não consegue ser um especial e ele não consegue... Agora eu tô ouvindo, prof. Tá me ouvindo agora, Douglas? Trocamos de computador aqui porque não foi. Trocamos de... Que bom. Todo mundo tá aí, para todos os presentes. Peço desculpas que eu estava acompanhando. Mas eu vim a todo para honrarmos aí o compromisso. Já agradecendo aos presentes, agradecendo ao convite ao curso de fisioterapia, por esse convite de falarmos de um assunto tão importante, tão atual, né? Mas não quero te interromper não, Douglas. Pode seguir que a gente pode desenvolver a linha de raciocínio, que o direito entra na hora oportuna. Não, sim, eu já estava fechando aqui o raciocínio, eu só estava explicando o porquê que é tão importante o diagnóstico fisioterapêutico codificado, quantificado e qualificado pela Classificação Internacional de Funcionalidade pelo fisioterapeuta. Porque passa por todas as nossas resoluções e, enfim, é obrigatório ao fisioterapeuta. Claro que o Conselho de Fisioterapia não vai sair promovendo infrações éticas ou processando as pessoas porque não codificam pela CIF. Mas está na resolução, tem que fazer. Dentro da fisioterapia forense, o fisioterapeuta ele vai poder atuar basicamente em 3 formatos para ajudar o profissional do direito. Ou ele vai ser um jurisconsultor, que é onde ele vai apresentar pareceres ad hoc, que o advogado vai usar para dar o start na ação, ou ele vai ser um jurisconsultor de parecer de viabilidade da ação, ou seja, o advogado vai perguntar para ele: olha, eu recebi esse paciente aqui, ele tem esses documentos nosológicos e eu quero saber se essa ação trabalhista é viável. Ou então, eu recebi os documentos, esses documentos aqui são suficientes para fazer uma ação previdenciária? Não sei. Então você vai atuar como jurisconsultor, dando uma devolutiva para o advogado, nos pontos fortes, pontos fracos do processo, ou se vai ter que construir algo a mais, construir, de repente, mais algum
vai precisar mais um exame, vai precisar fazer uma avaliação física, enfim. Ou ele vai ser assistente técnico, que daí é o momento que ele ainda, como jurisconsultor, ele não está dentro do processo ainda. Quando ele é indicado assistente, ele entra no processo. Então, as jurisconsultorias elas vão funcionar a nível administrativo e judicial, são ambientes diferentes. O administrativo, cada órgão, autarquia, entidade privada vai ter suas regras, e o ambiente judicial é quando as regras são tiradas da esfera administrativa e são levadas ou para o Código de Processo Civil ou para o Código de Processo Penal, enfim, e assim sucessivamente. E quando assistente técnico, ele vai para dentro do processo assessorar uma das partes, ou ainda ele pode ser o perito judicial, que é quando o juiz nomeia o fisioterapeuta para fazer a perícia e trazer fomentos para a decisão do magistrado. Então, essa é basicamente os 3 papéis que o fisioterapeuta vai assumir dentro do auxílio ao profissional do direito. Separando as áreas, então, da fisioterapia forense, as áreas que mais atuamos é a fisioterapia forense trabalhista. Ou seja, nós atuamos muito mais e estamos em muito mais número dentro da esfera trabalhista. Dentro da esfera trabalhista, nós vamos atuar basicamente com a jurisconsultoria, que podem acontecer antes do processo, ou seja, você vai receber a demanda do profissional do direito, vai receber dele, olha, eu estou com esses documentos nosológicos, eu tenho esses documentos sanitários da empresa e eu preciso saber se essa ação judicial é viável. E aí o fisioterapeuta do trabalho, ou que atua com a saúde do trabalhador, ele vai analisar esses documentos e vai dar um parecer de viabilidade, se é viável, se não é. Isso quando o fisioterapeuta estiver atuando pró-reclamante. Além de fazer essa análise, ele pode desenvolver a parte técnica da peça inicial, onde vai ter ali todas as questões técnicas envolvendo aquela ação trabalhista, que na esfera da fisioterapia forense tem relação sempre com doença ocupacional, né? O fisioterapeuta não faz, não tem até por que entrar em outras lides trabalhistas, a não ser aquelas que envolvem doença ocupacional. Se ele estiver assessorando a reclamada, ele pode ajudar na peça de contestação, analisando fazendo a leitura processual do que a peça inicial e os documentos que acompanharam a peça inicial, bem como a peça inicial, pode auxiliar o operador de direito na construção da contestação, pode fazer o parecer ad hoc, para que junto com a peça inicial dê o start na ação. Se ele assessora o reclamante, ele pode dar uma capacitação ao autor de como ele deve se comportar na perícia, o que vai acontecer, explicar para ele, olha, vai ser assim, vai ser assado, vai ter essas perguntas, vai ter essa, não vai ter, enfim. Do lado da reclamada, ele pode preparar a empresa para receber a perícia, né? Como é que a empresa tem que se comportar, quais as pessoas que vão participar dessa construção. Vai desenvolver os quesitos estratégicos que vão fundamentar a tese que o fisioterapeuta forense está colhendo, seja para o reclamante, que é o autor da ação, ou o trabalhador, seja para a reclamada, que é a empresa. Então, os quesitos são estratégicos. Vai acompanhar a diligência pericial, seja a perícia de saúde, que vai avaliar fisicamente o autor, ou seja a perícia ergonômica, que é a perícia que acontece em loco. Então, são as duas perícias que acontecem mais na Justiça do Trabalho e que o fisioterapeuta atua. Perícia de saúde para quantificar, qualificar e codificar deficiências em incapacidade laboral e, posteriormente, a perícia ergonômica no local de trabalho. Além disso, nós podemos fazer manifestações e impugnações aos laudos, quesitos complementares e, avançando mais um pouco, nós podemos construir o discurso de sustentação oral, parte técnica, obviamente, que o advogado vai utilizar na sustentação oral que ele for fazer no tribunal em segunda instância. Então, isso também a gente pode acolher e ajudar o operador de direito nessa construção
inclusive da sustentação oral. Por que o fisioterapeuta é tão importante nesse contexto pro operador do direito? Porque os processos envolvendo doenças ocupacionais, as discussões são eminentemente técnicas. O fulcro da perícia, o desenrolar do processo, ele vai todo caminhar em cima de um adoecimento que pode ou não ter relação com o trabalho, com elementos do local de trabalho, com uma quantificação de incapacidade laboral, que são elementos muito, muito técnicos e que o advogado tem dificuldade porque ele não é da área da saúde. Então, quando eu falei no começo de que o fisioterapeuta forense, ele preserva o maior ativo do advogado, que é o tempo, é nesse sentido. Enquanto você recebe lá, o advogado recebeu no consultório, no seu escritório, melhor dizendo, um paciente com 50 exames, um monte de receituário, um monte de atestado e diz, olha, tô com uma lesão no ombro e eu acho que foi da empresa. Larga aquilo na mesa do advogado e aí o que ele vai fazer com aquilo? Se ele começar a olhar, como é que ele vai interpretar os exames de ressonância magnética, como é que ele vai interpretar os atestados, qual é as perguntas que ele vai fazer, ele vai conseguir, né? Obviamente que ele vai conseguir construir a peça. Porém, olha o tempo que ele vai demorar. Ele vai ter que estudar sobre a doença do ombro do cara lá, que é uma tendinose subespinhosa, uma síndrome do impacto, uma ruptura parcial, vai ter que estudar tudo isso, vai ter que estudar se essa doença é degenerativa ocupacional, quais são os fatores de risco envolvidos. Então, olha o tempo desprendido para construir a peça. Ou do outro lado, receber uma peça de contestação, tem um monte de exame complementar, tem um parecer ad hoc lá dizendo que a pessoa está incapacitada, e aí você vai sentar para estudar isso, para desenvolver uma contestação, você perde muito tempo. E hoje o tempo é um ativo que não pode ser perdido. Às vezes, numa conversa de WhatsApp com os advogados parceiros que eu tenho, a gente resolve ou já elimina aquela ação porque ela não tem elementos para serem construídas. Por exemplo, um colega advogado me mandou uns exames, eu olhei, a pessoa tinha hallux valgus, que é o famoso joanete. Aí ela disse, mas isso é da bota que eu usava. Cara, não é. Não é do trabalho. Então, assim, numa conversinha de WhatsApp, a gente elimina já aquela coisa de ter que ir para a internet, pesquisar, ver se o joanete é do trabalho, se não é, enfim. Então, a gente tem muito a somar com o advogado nesse sentido. Então, dentro da área, isso, tudo que eu falei, está dentro só da fisioterapia forense trabalhista, que é onde tem mais profissionais da fisioterapia inseridos trabalhando. A grande maioria faz perícias ergonômicas, que são as perícias no local de trabalho, mas existem muitas, em muitos locais do Brasil, que o profissional fisioterapeuta faz a perícia de saúde, a avaliação física do indivíduo, a avaliação do local de trabalho, e depois ele faz o nexo causal, que a gente chama, que é se aquela doença, com aquelas incapacidades, tem relação com o trabalho que ela desenvolvia na empresa. Kellen, acho que teu microfone está mutado. Eu ouvi. Então tá. Agora acho que sim, né, Douglas? Sim. Depois de muita troca fone, troca microfone, meu Deus. Tá bom. Graças a Deus eu tenho uma equipe aqui, viu? Bacana, que me ajudou. Estão me matando aqui, mas ok. Douglas, primeiro me apresentando, né, pessoal? Meu nome é Kellen, sou advogada, sou criminalista e eu sou coordenadora do curso de Direito da Anhanguera, leciono também com Direito Penal. E antes dessa reunião, Júnior, a gente conversou um pouco, né? Eu e o Douglas, a gente trocou algumas ideias sobre essa casadinha que é tão útil, mas tão útil, tão eficaz. Eu até cheguei a dar uns exemplos para o Douglas, da necessidade do pessoal da fisioterapia, né, dos profissionais da fisioterapia auxiliando
a gente auxiliando, na verdade, não só o advogado, mas a justiça num todo. É uma área realmente hoje diferenciada no mercado, a fisioterapia forense, graças aí também às grandes aceitações que a gente tem pelos nossos tribunais, né? Como o Douglas já pontuou bem aqui, não vou adentrar muito nessa questão da emissão dos laudos, enfim, que não é minha área, me cabe muito. Mas em todas as áreas, não só... óbvio que tem essa evidência na área trabalhista, de fato existe essa evidência na área trabalhista, mas, assim, em situações que a gente sequer cogita e volta e meia nós precisamos de profissionais da fisioterapia. A gente tem várias figuras no judiciário, temos a figura aí do assistente, como o Douglas pontuou, mas tem também outras figuras como tanto assistente, tanto o técnico, né, nomeado pelo judiciário, como inclusive assistente de defesa. Eu, por exemplo, aqui no escritório, até estava explicando para o Douglas, a gente é um modelo full service. Então, assim, eu sou a criminalista, mas o escritório faz todas as áreas possíveis, né, impossíveis. E eu vejo, volta e meia, os profissionais que nem a gente tem a doutora Amanda, que faz a parte previdenciária, e ela sempre está em contato com outros profissionais. E às vezes aquele laudo não é favorável, a gente nomeia uma assistente. No caso da advocacia criminal, eu já fiz isso algumas vezes. Por exemplo, a gente diferenciar as lesões corporais, a lesão corporal leve da lesão corporal um pouco mais grave, né? Então, da incapacidade, quanto tempo que aquele indivíduo ficou debilitado. E aí, laudos do judiciário que eu não concordava. Então, eu já nomeei fisioterapeutas para estar comigo, inclusive, assim, no ato, sabe? Trabalhar no processo, estar comigo e impugnar o laudo daquele fisioterapeuta, sabe? E colocar novos quesitos e fazer novas perguntas. Então, a gente faz, inclusive, essa contratação extra, né? Então, na questão crime, questão de júri, inclusive dos homicídios, das análises, a gente sabe que tem perícia, né? Mas, assim, a gente entende que o fisioterapeuta, ele conhece muito bem dessa questão. Eu estou julgando, mas questão de ossos e tudo mais, né? O que realmente foi fissurado, o que realmente foi quebrado, a reabilitação daquele indivíduo, enfim. Então, na área crime, por incrível que pareça, a gente utiliza muito do conhecimento dos profissionais da fisioterapia, é extremamente válido e é quase que rotineiro, a depender do crime, né? Eu vinha falando da doutora Amanda, que faz a parte previdenciária, muito ela se utiliza de outros laudos particulares aqui, né, da gente, para tentar, porque a gente coloca na mesma moeda, né? Bom, peraí, por exemplo, a gente faz isso com psicólogo, muito com psicólogo, nomeamos um psicólogo como assistente da defesa, para que aquele psicólogo faça perguntas para aquele psicólogo que deu aquele parecer, e o fisioterapeuta é igual, a gente não concorda? Peraí, vamos nomear um da gente? Com base em que foi dado isso, né? Então, assim, para ele fazer algumas perguntinhas a mais, que foge da nossa competência, da nossa alçada de conhecimento e que, de verdade, pertence ao profissional da área, né? Ao fisioterapeuta. Então, na área trabalhista, eu não trabalho, mas a gente tem aqui, por exemplo, o Dr. Roger, que faz a área trabalhista, volta e meia eu vejo, assim, chateadíssimo com alguns pareceres aí, levo o dele, né, daquele acidente. Eu estava comentando aqui com o Douglas, a gente, um exemplo, a gente teve um cliente, se eu acompanho aqui ouvindo, que trabalhava numa dessas empresas de picotar papel, né, tem uma empresa que faz aqueles piquezinhos, aqueles picotezinhos, e aí ele tinha que ir lá e pegar para ver se dava o picote. Eu não sei falar uma palavra direito, mas eu sei que ele foi ver se tinha aquela... Colocou a mão e a máquina sugou, né? Puxou ele para dentro e o braço ficou totalmente incapacitado ali. A gente tivemos que precisar de profissionais de fisioterapia para mostrar que não, que aquela lesão era demais, né? Era muito mais do que... o próprio INSS colocava, e a questão de indenização trabalhista também, porque aí foi nos dois, né? Trabalhista também, que foi no local de trabalho, enfim, tivemos outros de uma furadeira de porta de ônibus, que tinha que furar essa porta em pé, e aí a máquina não parou, e furou, perdeu um dedo, né? Aí perde
a depender do dedo, por exemplo, quando se perde esse dedo já é incapacitado, né? Porque ele é o único que faz pinça. E ele perdeu esse, diferente dos que perde os outros dedos. Então, assim, toda a diferença que faz. E isso a gente sabe que para o direito é imprescindível, né? Para o direito é imprescindível uma análise, claro, sem contrariar, evidente, o profissional, assistente judiciário, aquele que está constituído o processo, aquele que está nomeado, ou inclusive, até comentei com o Douglas também a outra figura, que é o animus curiae, que a gente fala, o amigo da corte, que é um terceiro. Às vezes tem um choque de laudos, né, defesa e acusação, nomeado pela justiça, nomeado pelo advogado, e o juiz aí não é um assistente técnico, né, não é um do judiciário lá, mas é um amigo da corte, que vem também dar um outro parecer e juntos tentarem chegar numa solução para aquela lide, né, para aquele caso. Então, muito temos aí, principalmente nas esferas que realmente precisam desse olhar mais acurado, a importância do profissional da fisioterapia para todos os lados, né, da lide, para todas as partes, defesa, acusação, para que seja respondido da melhor forma o interesse ali de quem está pleiteando aquele direito. Dentro do direito do trabalho, a gente observa que a maioria a perícia, à luz do Código de Processo Civil, ela é técnica judicial, né? Então, tecnicamente se discute um assunto lá, né? E dentro da Justiça do Trabalho, a que nos que cabe mais para o fisioterapeuta é a incapacidade físico-funcional, incapacidade laboral, nexo causal e análise do local de trabalho. E o que a gente observa é que, como a doutora falou, os pareceres vão se completando. Então, às vezes, o juiz pede uma perícia médica, ele nomeia a médica, né? Digamos assim, por praxe, né? Ela sai como médica, mas a perícia ela é de saúde, é para ver se o indivíduo tem alguma deficiência, alguma incapacidade e tal. Então, o foco da perícia na Justiça do Trabalho, em todos os casos que eu participei, aqui na vara especializada que eu trabalho, que é a Sexta Vara de Caxias do Sul, mais as varas de Bento ali, já participei em torno de mais de 600 processos trabalhistas. Em nenhum deles a gente observou que a discussão do objeto da perícia era clínica, doença especificamente. Eu quero saber se o cara tem essa doença. Não, a discussão não era essa. A discussão era em cima da repercussão da doença no indivíduo, o quanto ele foi incapacitante e a relação daquilo com o trabalho. Então, aos poucos, o judiciário vem observando também a nossa capacidade, os fisioterapeutas forenses, de realizar a perícia num todo, avaliar fisicamente o indivíduo, avaliar a saúde dele, quantificar, qualificar e codificar as deficiências e ver se essas deficiências têm relação com o trabalho que o indivíduo desempenhava. Inclusive, essa discussão já subiu até a terceira instância e ela é pacificada no Tribunal Superior do Trabalho de que o laudo fisioterapêutico tem a capacidade de desenvolver nexo causal. E isso fez com que a área fosse crescendo também, expandindo. Claro que ainda por nós estarmos ingressando no mercado, a grande maioria das perícias ainda são médicas, principalmente no interior, que não tem... aliás, principalmente na capital, onde tem mais médicos, no interior a gente é mais nomeado para fazer a perícia completa. Então, dentro dessas questões trabalhistas. Dando um passo à frente, então, para falar um pouquinho da área previdenciária, nós atuamos na fisioterapia forense previdenciária mais com a jurisconsultoria mesmo, para o autor da ação, e também como assistente técnico nas perícias previdenciárias. O INSS não contrata fisioterapeutas como assistente técnico, nem como jurisconsultor, então efetivamente nós atuamos com o autor da ação. Nesse contexto, a nossa, diferente do pensamento do juiz da Justiça do Trabalho, que ele procura um nexo, procura um culpado, procura outros elementos, na área previdenciária o juiz quer mais saber se a pessoa está incapaz ou não.
se ela tem deficiências físicas que incapacitam ela para fazer determinado trabalho, quando que aquela doença começou, né, a data do início da doença, e etc. Então, nesse formato, como é que nós trabalhamos? A gente vai receber o paciente, olhar os documentos que ele tem, aí vem a consultoria, diz, olha, seus documentos estão antigos, o senhor precisa atualizar esses documentos, precisa voltar no seu médico assistente para nós firmarmos o diagnóstico, fazer novos exames, avaliar fisicamente esse indivíduo. Nós, dentro da fisioterapia forense, nós criamos um screening de saúde, que a gente chama, onde a gente avalia valências físicas mínimas para o indivíduo ser considerado saudável. Então, a gente avalia percentual de gordura, muscularidade, força, mobilidade articular geral e mobilidade articular específica. E ainda alguns testes funcionais para ver se o indivíduo tem capacidade funcional. E, baseado nisso, nós emitimos um parecer ad hoc, que o advogado pega e utiliza para dar o start na ação, já vai isso na peça inicial. Na assistência técnica, nós auxiliamos o autor para que ele entenda o rito pericial, o que vai acontecer, as perguntas que vão ser feitas para ele. Fazemos quesitos primários, os primeiros que vão, fazemos os quesitos suplementares e os complementares pós a entrega do laudo, junto com eventual impugnação. Então, para o advogado, ele tem uma economia de tempo gigante e ele também fica mais assertivo, porque ele consegue construir uma história e contar ela do jeito que ele gostaria. Posso continuar? Não, só fico... Tá? Posso, então tá. Nesse sentido, por exemplo, vou dar um caso prático aqui. O indivíduo ingressou, nós recebemos ele lá no consultório, ele estava há 3 anos no limbo, ou seja, ele não recebia nem do INSS e não conseguia voltar para a empresa. Nós não estávamos conseguindo estabelecer a data do início da doença, ou quando ele apresentou os primeiros sintomas, ou que alguém tenha afirmado isso. Entrevistando o paciente, conversando com ele, elaborando a anamnese e tudo mais, a gente teve uma ideia de solicitar todo o prontuário dele que tinha no postinho de saúde. Aí veio lá aquele monte de exames, de consultas e tal, e aí nós fizemos uma auditoria nessa documentação e encontramos lá, mais ou menos há 3 anos atrás, uma consulta onde o médico do postinho afirmou que aquele paciente naquela data já estava com queixa de quadril, que era a queixa dele há muito tempo e tal, e que tinha relação com um acidente de trator que ele tinha sofrido e tal. Então, essa auditoria de documentos via jurisconsultoria fez com que a gente conseguisse dar um gancho na data do início da doença, que é fundamental para a tese da peça inicial, para você pleitear os benefícios. Então, nesse formato, o conhecimento técnico da doença, o conhecimento técnico das patologias e da repercussão na funcionalidade, facilita a leitura processual para que a gente encontre ali os elementos para o advogado fazer, pleitear o direito do seu cliente. Este é um exemplo que a gente tem na área previdenciária. Essa semana, por exemplo, eu fiz um parecer para um paciente que tem uma deficiência congênita em membro superior, que ele descobriu porque ele começou com muita dor no punho, fez um raio-x, fez uma ressonância, descobriu que tinha uma deficiência congênita lá, e o advogado, então, queria pleitear uma aposentadoria especial de pessoa com deficiência. Aí nós construímos o parecer, mostramos que ele tinha isso de maneira congênita, e foi entregue, então, ainda no nível administrativo para pleitear esse tipo de aposentadoria. Então, dentro da área previdenciária, a gente também tem muito a contribuir com o profissional do direito na construção de pareceres físico-funcionais. E tudo isso que eu falei até agora é firmado sobre o diagnóstico fisioterapêutico, que foi o motivo de eu ter, de maneira reiterada, falado lá no começo, olha, é importante, tem que saber, porque às vezes nós
nós fisioterapeutas negligenciamos o nosso próprio diagnóstico, sem saber a importância que ele tem nessa construção junto ao direito. Ô Douglas, aproveitando sua passagem pela área previdenciária, posso te falar, você está ouvindo? Estou ouvindo. Pela passagem na área previdenciária, é tão engraçado, tão legal. A gente faz bem júri aqui no escritório, e a gente tem um cliente, né, começando brigando com o vizinho aí, e acabou que ele deu umas facadas no vizinho por causa de um varal. Né, mas foi assim, duas facadinhas. Aí ele já tinha uma mão debilitada de nascença, que a gente fala, não sei, a fisioterapia fala, mas ele já tinha uma mão sem movimentos, e nunca tinha pleiteado nada, nem INSS, nada. E ele deu a facada com a mão esquerda, que ele também teve um acidente nessa mão esquerda. Uma mão nasceu assim, com problema, né? E a outra, ele teve um acidente e perdeu o movimento de metade dos dedos, assim. Então, a gente encaminhou ele para o INSS com um parecer de um fisioterapeuta já, né? Como você apontou muito bem, com um parecer de fisioterapeuta, e já pontuando algumas coisas, a gente conseguiu lá o benefício, e quando chegou no júri dele, olha, você vê que interessante, quando chegou no dia do júri, a gente já tinha toda essa esfera administrativa positiva, favorável, que realmente ele estava em legítima defesa, e a menor condição dele em relação à vítima, porque o INSS deu isso super favorável para a gente, porque ele já tinha uma mão difícil, né? E a outra, então, assim, para ele esfaquear e querer mesmo era... Enfim, e aí no júri também a gente conseguiu isso. Então, acreditando muito que o diferencial foi o laudo, sabe? Todo o diferencial. E a forma como a gente articulou o laudo. Primeiro vamos para a esfera administrativa, e se bem positivo a gente junta na esfera judicial, no crime aqui, né? Mesmo laudo. Lógico que, né, isso a gente acompanhou, revisando, sempre o profissional revisando esse laudo, a evolução, enfim, mas na área previdenciária, nessa seara administrativa da previdenciária, sim, muito, principalmente por conta do INSS, como ele que julga mesmo, a gente sabe que a maioria vem negando, em geral, tá? Improcedente. Então, esse contralaudo, né, de um fisioterapeuta particular, ele é muito importante, sabe? Assim, porque vai mais minucioso, analisa mais, coloca mais ponderações, né? Então, só ressaltando esse caso, que eu lembrei que foi extremamente icônico dessa manobra que a gente fez também, para colocar o INSS na defesa do júri dele. Na verdade, nesse caso, atestar que a pessoa tinha pouca capacidade foi bom, né? Não tinha muita capacidade, né? Ainda na questão previdenciária, a nossa experiência mostra o quão importante é preparar o paciente para o ato pericial, porque hoje o perito médico federal, judicial, ele tem praticamente de 15 a 20 minutos só para avaliar a pessoa. Então, você separar os documentos por ordem cronológica, você explicar para o paciente que ele tem que colaborar com o exame do médico, que não adianta ele simular, que não adianta ele se vitimizar, que aquela pessoa que está ali é experiente, que se ela vai fazer testes que não deveriam causar dor, e aí a pessoa diz que dói, e aí ela mata a perícia. Então, assim, esse preparo do paciente para que ele vá para a perícia mostrando realmente a deficiência que ele tem, capacidade que ele tem, e obviamente que os processos que nós participamos, ele já tem uma condução mais tranquila, no sentido de que realmente a pessoa tem aqueles problemas, né? Porque às vezes o advogado vai naquela, vamos ver o que vai acontecer, porque eu não tenho certeza se pode ou não pode, se está deficiente, se não tem deficiência e tal. Eu faço uma analogia que o assistente técnico, jurisconsultor para o advogado, o advogado é o general e nós somos o sniper. É aquele cara que fica analisando a velocidade do vento, quantos metros tem, o tipo de bala que ele vai usar, o formato, o apoio da arma para que o tiro seja assim fatal. E contar sempre a história que a gente quer contar, que seja a real daquela que vai até o fim e consegue confirmar a peça inicial.
Então, essa é a contribuição que nós, fisioterapeutas forenses, damos para o direito nessa construção das peças. Migrando, dando um pulinho, nossa, já é 8 horas, caramba, passou rápido. Vou falar rapidamente, então, da fisioterapia forense securitária, que são aquelas que envolvem os seguros privados, mas maior ênfase o DPVAT, que é aquele imposto que a gente paga junto com o licenciamento do carro, que na verdade é um imposto não, um seguro, né, que envolve acidente de trânsito. A gente pode fazer pareceres de capacidade e incapacidade para serem utilizados na esfera administrativa ou ainda na judicial. Pareceres junto às seguradoras privadas, por exemplo, sabe que volta e meia você compra um eletrodoméstico, tem uma previdência privada, tem seguros embutidos, e aí você sofre um acidente, alguma coisa que gera uma deficiência, uma incapacidade, uma invalidez, entre aspas, você pode pleitear essa indenização. Às vezes, sei lá, a indenização o prêmio, que a gente chama que estava segurado lá R$100 mil, a seguradora paga 10 mil, e você tem uma deficiência lá de 25%, o certo seria pagar 25 mil. Aí você fica naquela guerra com a seguradora, ela não quer pagar, vai para a justiça. Nosso parecer, quantificando o tamanho da deficiência, codificado, quantificado e qualificado em percentual, vai ajudar a sustentar uma peça inicial de que realmente foi um pagamento injusto, que a deficiência hora apresentada é maior do que aquela paga pela seguradora. Casos que envolvem também a fazenda pública, que são os processos contra o Estado. Eu, em Farroupilha, faço algumas perícias para pacientes com paralisia cerebral e crianças com alguma deficiência, onde elas ingressam com um processo contra o Estado pedindo algum tratamento especial, um equipamento especial, e o juiz precisa saber se realmente aquele paciente vai se beneficiar daquele tratamento, se realmente vai fazer diferença na vida dele, e aí ele indica um fisioterapeuta para fazer essa perícia e dizer para ele, realmente, se a pessoa se submeter a esse tratamento, ela vai ter mais resultado, ou se ela usar esse equipamento, esse andador especial, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, e é isso que a gente firma através do nosso diagnóstico no laudo judicial. E vamos entrar agora na esfera da doutora Kelly, que é a fisioterapia forense criminal. Nós atuamos... Antes de você falar da criminal, posso fazer uma ponderação na Fazenda Pública? Claro. Gente, eu só vou ficar mais no meio dos exemplos, porque a fisioterapia não é muito minha área, mas por que eu estou nessa questão dos exemplos? Para dar essa ideia de como realmente precisa do profissional em todas as áreas, tá? E aqui é uma questão crime, mas já até adentrando na área, foi um crime, né? Eu acompanhei um flagrante de um senhor que foi brutalmente agredido por um policial militar. E o policial, num soco, tirou vários dentes da pessoa. Vários não, quase todos. 7 dentes do cliente. Né? Tentou entrar na casa, ele foi ver o que era e deu né? Tirou os dentes do rapaz. Ok, fizemos flagrante, o rapaz aí conseguiu uma soltura lá, enfim, foi para casa. E aí eu decidi pleitear civilmente, né, contra a Fazenda e contra o Estado, os danos que esse meu cliente sofreu, visto que o militar é a pessoa do Estado nas ruas, né? E de pronto foi um dentista, né, um laudo de um dentista e um fisioterapeuta. Por quê? Tanto que eles colocaram várias imagens, anexos. Foi uma coisa tão assim... E eu fiquei cada vez mais fã. Aí foi o contato que eu tive, o primeiro contato com os profissionais, assim, aqui a gente trabalha mais com psicólogo, quando a gente precisa de laudos de psicólogo. Aí tá conhecendo outras áreas, a gente vai conhecendo outras áreas. A partir de então, esse foi o processo que me inaugurou aí com o fisioterapeuta. Por quê? Nós mostramos nesse pedido de indenização, a gente conseguiu fazer uma tabela tão criteriosa, porque se eu tivesse feito sozinha, sem a ajuda do profissional, ia ser uma coisa. Mas o fisioterapeuta conseguiu me mostrar, o dentista conseguiu me mostrar como que a qualidade de vida da pessoa muda, sabe? Porque o cara perdeu vontade de sorrir. O cara, a mastigação, segundo a fisioterapia, ficou toda comprometida. A parte da mandíbula, ele não consegue mais mastigar igual.
Os dentes originais tem toda a diferença daqueles dentes das próteses, né, que a gente conseguiu aí com o Estado de eliminar para o Estado colocar no cidadão. Então, assim, fizemos uma contagem de expectativa de vida. Ele vai viver mais X anos pela expectativa de vida? Ele vai viver X anos com qualidade piorada, segundo os laudos. Então, assim, os profissionais vieram e mostraram isso. Então, ficou tão bem instruída que a decisão, inclusive, da liminar, foi pontuando tudo que os profissionais falaram. Segundo profissional X, e fez toda diferença, faz todas. Hoje, eu ando de tira-colo, quando é um psicólogo, é um fisioterapeuta, é um dentista, porque faz diferença. O direito, que eu costumo falar com os meus alunos, o direito, ele é o braço do Estado, vamos colocar, né, para tentar regular as relações sociais, para a gente manter a sociedade organizada. E o direito está em todas as searas. O direito está no médico, no engenheiro, numa questão não resolvida na engenharia, tudo, né? Então, peraí, se está acontecendo alguma coisa que é pertinente à fisioterapia, eu vou precisar do fisioterapeuta. Se aconteceu um erro médico, algo tipo, eu vou ter que precisar de um médico. Se foi lá algo linkado à questão, né, dente, enfim, então eu vou precisar de um profissional da área. Ou seja, como o direito, ele regula todas as relações, a gente precisa de todos os profissionais, né? Porque a gente não tem realmente esse conhecimento. E cada vez mais a gente está tendo essa consciência de classe de que nós precisamos trabalhar com outros profissionais. Aqui eu tenho um contador, um perito técnico, um perito daquilo, dois escritórios, né? Então, assim, mesmo que o judiciário nomeie, peraí, eu quero ouvir o meu profissional. Eu estou nomeando o meu profissional. Eu quero nomear como assistente técnico o doutor Douglas, fisioterapeuta, porque eu quero que ele dirija as perguntas para esse fisioterapeuta nomeado pelo judiciário. Então, assim, isso acontece muito no crime, né? Essa consciência no direito que a gente precisa dos outros profissionais. Tem aqui contadores que nas demandas trabalhistas já conseguiram corrigir cálculo do judiciário, né? Contador judicial, assim. Então, é bem válido que a gente tenha sempre mais essa consciência de colaborar, trabalhar em colaboração, porque os resultados, com certeza, são muito mais favoráveis. Pode passar para minha área agora, Douglas. Sim. Vou rapidamente. Eu trabalhei muito pouco com a esfera criminal. Sei que podemos auxiliar o profissional do direito. Nós temos as questões envolvendo o erro médico, o erro fisioterapêutico. O erro fisioterapêutico auditando documentos, problemas técnicos de execução de tratamento, onde pode ter levado a uma lesão corporal do paciente. Atenção, quem trabalha com dermato funcional, os crimes de relação de consumo, promete lá que a pessoa vai comprar o pacote do Megatron lá e vai emagrecer 20 quilos e a pessoa não emagrece. Então você prometeu uma coisa que não cumpriu, isso cai direto no colo do Código de Defesa do Consumidor. E crimes contra a saúde pública. Então, assim, adulterar substâncias que são aplicadas no paciente, usar substâncias fora da validade, reutilizar os eletrodos de contato com o paciente. Então, às vezes, assim, parece uma coisa tola, mas se alguém fizer uma erisipela, que a gente chama que são aquelas dermatites infecciosas, e ficar provado que você reutilizava os eletrodos, uma clínica do SUS, alguma coisa assim, então você vai ser responsabilizado por erro fisioterapêutico e tudo mais. Então, se atenham também essas questões envolvendo o fazer do fisioterapeuta, e uma coisa que eu chamo muita atenção, que a gente observa uma negligência por parte do fisioterapeuta, é a falta de cuidado com o prontuário. Então, assim, a primeira coisa que vai acontecer num litígio é pedir para juntar o prontuário no processo, aí você não tem o prontuário. E outra, atentem-se, o prontuário fisioterapêutico é complexo, ele tem mais de 32 itens para você cumpri-lo. Então, e tem resolução específica sobre o prontuário fisioterapêutico. Então, atentem-se ao prontuário, tem que estar completinho, tem que ter todas as áreas que a resolução fala, para você não incorrer aí em erro fisioterapêutico. Terminei a fisioterapia forense. Não, ainda tem arbitragem, que vamos falar numa outra hora,
Tem a Câmara Arbitral de Fisioterapia Forense, e tem as questões envolvendo isenções fiscais, que são a pessoa que tem alguma deficiência pode comprar um carro com isenção fiscal. Existem programas de algumas prefeituras que dão redução de IPTU para quem tem deficiência. Então, as isenções fiscais também dependem do parecer físico-funcional do fisioterapeuta. E, aliás, Douglas, agora partindo dessa área crime, né, que a gente é mais cível nas questões indenizatórias de erro médico, né, colocando assim, mas é algo que tem crescido tanto, essa questão, porque a gente sabe que o direito, ele é uma profissão de meio, né? Eu não sou vinculada a um resultado, eu tenho que oferecer o trabalho, respeitar os prazos, cumprir com, né, o rito, com o processo, enfim. Já algumas outras profissões, elas são profissões de resultado, muito acontece nessas clínicas, né? Por exemplo, eu quero diminuir não sei o que do rosto, hoje está muito em evidência isso, né? Os profissionais estão crescendo bastante, o mercado está crescendo bastante nessa área da correção de detalhes da face, coloca preenchimento, né? Fazem muitos procedimentos. E erro médico, as demandas estão ficando muito mais em evidência. A gente volta e meia se depara com o escritório com as demandas de erro médico. E, como eu disse, como o direito, quando o direito vai para lá, para aquela área da medicina, logo a gente precisa chamar os profissionais da área para nos ajudar a capacitar aí. Então, um detalhe, algo que, ou muitas vezes que colocou muito defeito, né, naquele paciente, sempre precisa, e como é até o caso que eu coloquei desse cliente que perdeu os dentes, que envolve também a parte estética e tudo mais, né? Mas é uma área que está bastante em evidência, justamente por essa questão, essa discórdia, né? Tem que apresentar um resultado. Bom, eu entrei numa clínica, quero sair uma Gisele, né? O rosto, ou não necessariamente, né? Essa área tem ficado muito em discussão, e os profissionais cada vez mais aí requeridos, né, requisitados para trabalhar nesses processos. Essa questão envolvendo o erro médico, eu já atuei num processo envolvendo o erro médico da seguinte forma. Obviamente, eu não atestei questões relacionadas à patologia e tal. Não que não possa, até porque quando aprovada a lei do ato médico, o artigo 4º, inciso 1º, foi vetado, que falava que era exclusividade do médico diagnóstico nosológico. O diagnóstico nosológico é multidisciplinar. Acontece que, óbvio, que o médico tem muito mais horas de estudo de diagnóstico clínico e diagnóstico médico. Então, ele é o profissional mais capacitado para fazer isso. Então, eu atuei numa seguinte situação. O indivíduo sofreu um acidente de carro, ele foi resgatado pelos bombeiros, SAMU, agora não lembro, não, os bombeiros, foi levado para o hospital, ele tinha uma fratura de fêmur, ele ficou 12 horas deitado numa maca esperando atendimento. O que aconteceu? A fratura de fêmur, por o fêmur ser o maior osso do corpo, ele é muito gorduroso, com a fratura soltou-se placas de gordura no sangue e o cara teve uma embolia pulmonar, uma parada cardiorrespiratória e na sequência ele ficou sequelado, ele teve uma hipóxia cerebral e ficou sequelado. E aí o que acontece? Isso é um erro médico, né? Como que eu atuei neste processo? Através de pesquisa exploratória. Quais são os procedimentos médicos para receber um paciente com fratura de fêmur? O procedimento é esse. Peguei nos livros, tem que estudar. O fisioterapeuta forense estuda todo dia. Toda perícia, todo caso é especial, não tem mesmo caso, todos são especiais. Então eu fiz uma construção do parecer dizendo, olha, segundo a literatura tal, o procedimento para fratura de fêmur é este. Comparando com o prontuário, esse procedimento não foi feito. Consequentemente, o paciente evoluiu para aquilo que a literatura diz que ia acontecer, que se não fizesse procedimento A, B e C, ele evoluiu para embolia pulmonar, e evoluiu com parada cardiorrespiratória, e aí os eventos se sucederam negativamente para o paciente. Então, é um caso que o conhecimento de anatomia,
de fisiologia, de histologia, de patologia, de todo esse contexto que tem na grade curricular do fisioterapeuta, permite que ele faça um raciocínio dentro de uma linha do tempo, seguido de um parecer exploratório, não sou eu, Douglas, que está dizendo, é a literatura, seguido de quesitos estratégicos, que fez com que o perito dissesse que não foi feito, e o caso evoluiu de maneira positiva, mesmo sendo um erro médico, né? Agora, obviamente que eu não vou fazer um parecer de erro médico estético, eu não entendo bulhufas de estética, né? Não faz sentido para mim, mas o que fizer sentido e que eu puder contribuir através de pesquisa exploratória, não há problema nenhum em ser feito. Até porque a gente sempre diz, né? O assistente técnico, ele é de confiança da parte, livre de impedimento e suspeição. Então, nesse sentido, a gente tem muito a contribuir. O nosso saber das 14 profissões da área da saúde, nós somos os únicos que tem na grade curricular, que é a cinesiologia, que é o estudo do movimento, cinesioterapia, que é a recuperação, a reabilitação através do movimento, a biomecânica do corpo humano. E mais, nós desenvolvemos o raciocínio da cinesiopatogenia, que é o movimento causando adoecimento, e da patocinesiologia, que é a doença atrapalhando o movimento. Então, toda essa construção é com nós mesmos. É mais cinesiológico funcional, né? Quando a gente exatamente requer que é o mínimo que a gente precisa, mas esses exemplos que a gente deu de estética para mostrar como que a gente precisa dos outros profissionais. Mas eu já tive casos também relacionados à questão do fêmur, né? Os idosos que caem muito, os filhos são negligentes, aí processo. A fratura negligenciou. Fratura de fêmur no idoso, a chance de óbito é muito grande, né? Muito grande, perfura muita coisa. Mas é isso aí. Do que eu tinha programado para falar que a Prof. Laura tá tão bom. Passa a arbitragem aí. Tá. Tá, posso falar, vou emendar então. A justiça vem evoluindo também para a justiça privada, que são os litígios resolvidos através de câmaras arbitrais, onde são formados, são como se fossem as varas. Você tem um juiz, você tem todo o trâmite processual, só que isso acontece de maneira privada. Então, a Associação Brasileira de Fisioterapia Forense tem câmara arbitral, né? Inclusive, eu sou árbitro titular da câmara arbitral. Se porventura pessoas jurídicas resolverem firmar um contrato e lá na última cláusula escrever assim: as partes elegem, normalmente parem para ler os contratos que vocês assinam, diz assim: as partes elegem um fórum de Farroupilha, de Caxias, para executar o contrato ou dirimir dúvidas do contrato. Se vocês botarem uma cláusula lá, as partes elegem a Câmara Arbitral da BFF para, enfim, discutir o contrato, dirimir as dúvidas do contrato, o processo que iria correr na Justiça Comum vai para a Câmara Arbitral. Quais as vantagens? E vale igual. Inclusive, nem a sentença judicial, eles não podem nem entrar depois da validade que tem as câmaras. Isso. E aí, qual é a vantagem? Mas qual é que é a vantagem? A vantagem é infinitamente mais barato, infinitamente mais rápido, porque uma sentença arbitral vai correr no máximo estourando, acho que 6 meses. E o principal que as pessoas se interessam muito é o sigilo, porque você não fica exposto na internet com o processo lá, com despachos, porque como o juiz é uma entidade pública, tudo que ele despacha, grande maioria das coisas é pública, tu pega lá, tu consegue saber. Então, se você quiser pesquisar lá no Tribunal Regional do Trabalho e descobrir quantos processos tem a empresa tal, você vai conseguir puxar tudo. Então, e na Câmara Arbitral as coisas ficam sigilosas, você não vai ter acesso à sentença, aos despachos e etc. Então, ainda no Brasil isso está engatinhando, né? Na verdade, a maioria ainda vai para a Justiça Comum, mas é importante saber que existe, que nós, fisioterapeutas forenses, estamos preparados, temos árbitros já, 5 ou 6 nós somos lá, e é isso. Esse é o nosso universo da
da fisioterapia forense. E é bem Falando bacana. em jurisconsultoria, a jurisconsultoria, ela pode ser prestada à distância. Hoje eu faço trabalho fazendo impugnações, quesitos complementares, viabilidades de ações judiciais para advogados de São Paulo, Porto Alegre, no Nordeste, Recife. O cara conheceu nas redes sociais, viu uma palestra, viu um podcast, queria ver como é que faz. Posso mandar para ti? Pode, manda, a gente manda, analisa, dá um feedback. Cobra uma consulta fisioterapêutica para fazer isso. Tá tudo certo. Resolve vários problemas, principalmente otimizar o tempo, ter certeza de que aquilo vai ser efetivo, né? Realmente vale a pena ingressar com essa ação. Para o advogado e reclamante é muito bom, né? Porque com a sucumbência, né? Que houve uma mudança na legislação em 2017, que hoje um reclamante, se ele perder a ação, ele tem que pagar, então ele tem que ter certeza do que ele está fazendo, né? Então, essa viabilidade, o parecer de viabilidade, ele é fundamental para ter uma ideia se realmente vai mandar aquele processo andar, Isso né? é verdade. Agora não dá mais para pedir a Deus dará, não. Tem que ter um conhecimento real da possibilidade, né? Vamos colocar da viabilidade daqui. O que eu digo sempre assim, nós, fisioterapeutas forenses, a gente andou muito, muito acomodado, porque tinha tanta demanda na área trabalhista que não dava conta. Com a reforma, a demanda trabalhista caiu, 70%. Então, muitos não estavam preparados para migrar para outras áreas, né? Então, hoje a maioria dos peritos fisioterapeutas são fisioterapeutas do trabalho. Eles são muito focados na ergonomia, na avaliação do local de trabalho. Nós somos poucos forenses que avaliam a pessoa. Quantifica, qualifica e codifica as deficiências físico-funcionais nas estruturas e nas funções, a limitação de capacidade e a restrição de desempenho. Isso é uma coisa que poucos fisioterapeutas fazem. E eu sempre falo para os alunos nos cursos que o dia que o profissional do direito descobrir a potência que é o fisioterapeuta auxiliando ele, vai faltar fisioterapeuta. Porque são 1.100.000 advogados no Brasil e fisioterapeutas acho que são 300 mil. Então vai faltar fisioterapeuta, cara. Verdade, Douglas. E só fazendo esse adendo, a gente está vivendo uma nova era mesmo, né? Que o pessoal está falando muito novo normal. E o que esse novo normal? Eu estava até dando uma palestra para os meninos do direito. Hoje a gente está aproveitando que você falou de câmaras arbitrais, a gente está vivendo uma sociedade cansada, né? Como diz Bauman, que a sociedade cansou tanto, inclusive de conflitos. Então, tudo que for paralelo, tudo que for uma forma de solucionar aquilo, que não vai cansar tanto, que não vai esperar tanto do judiciário, do Estado, todas as outras formas, tudo para resolver mais rápido, tudo para resolver da melhor forma. Então, isso é consciência de trabalho colaborativo. O advogado não trabalha mais só. Aqui no meu escritório, por exemplo, a gente tem 10 profissionais, praticamente, que eu trabalho em colaboração. A gente se colabora, né? Todas as áreas em colaboração. E se eu for contar os profissionais de fora que a gente tem, os parceiros, por quê? Porque a gente sabe que a sociedade está cansada do conflito, o juiz está cansado de receber as mesmas petições, a não colaboração com aquele processo. Então, peraí, vamos oferecer algo de qualidade? Vamos oferecer uma planilha bacana? Vamos oferecer um estudo de um técnico já, para que o juiz já consiga? Não, peraí, não está pedindo por pedir. Trouxe aqui um profissional realmente que fez uma análise, parece que é importante, né? De fato, parece que é importante, parece que esse pedido aqui incomodou mesmo, que nomeou um técnico, trouxe algo melhor, né, algo mais bem elaborado, assim tá certo, mais bem elaborado. Então, isso é muito positivo. A sociedade mudou, está colaborativa, né? Hoje, para sobreviver no mercado, a gente tem que trabalhar em colaboração com os outros profissionais, né? Vou trabalhar com fisioterapeuta, vou trabalhar com um psicólogo, com um dentista, com o que for. Para quê? Para a gente solucionar melhor os conflitos. Eu vou começar, eu falo né, como profissional do direito, câmaras. Aqui, por exemplo, instalação dos sejusques do fórum, como forma de desafogar o judiciário, resolver melhor os conflitos. Então, assim, esse mercado está muito bacana de trabalhar, porque é uma consciência em massa social. É uma consciência da sociedade,
que a gente precisa sim dos outros profissionais, que aquela tentativa de economia já não é tão legal, né? Então, eu falo por mim mesmo, assim, eu hoje, tudo que eu faço no escritório em termos de demanda, eu já penso que profissional que eu vou trazer para credibilizar o meu trabalho, porque é ele que entende disso aí que eu estou falando, né, de fato. Então, o que eu vou trazer para credibilizar a minha fala aqui, né? Então, o mercado tá bem em alta a partir dessa consciência. Os advogados estão criando consciência, os juízes estão dando uma voz, né, maior para os profissionais que estão sendo admitidos no processo, seja como assistentes, amigo da corte, o que for, né? E não vai faltar campo, porque em todas as áreas aí, todo dia tem acidentados, tem, né, infelizmente, mas é uma realidade. Eu digo sempre assim, onde tiver alguém com dano corporal, lá estará um fisioterapeuta para quantificar, codificar e qualificar aquilo. Desde, né, independente da origem do dano. Claro que as áreas vai ter, se for no trabalho tem que ter SENEX, se for no crime vai ter outras questões, mas o foco vai sempre ser quantificar, qualificar e codificar deficiências físico-funcionais e a repercussão na vida da pessoa. Porque o fisioterapeuta tem uma visão biopsicossocial. É o que acontece da porta do consultório para dentro, que é a deficiência nas estruturas e nas funções, e o que acontece da porta do consultório para fora, que é a limitação da capacidade, a restrição de desempenho, os fatores ambientais numa vida ativa e participativa. Então, nós temos essa construção para fazer e vamos tomar que cresça cada vez mais, que os profissionais do direito recorram mais e mais ao fisioterapeuta para que possa fundamentar as peças iniciais, as contestações, as impugnações, as manifestações, os pareceres ad hoc, para otimizar o tempo e aumentar a taxa de sucesso nas ações. Verdade. Isso é questão de consciência que a gente tem que ir incutindo na sociedade de que o benefício é social, né? O benefício para todo mundo aí. Desafoga o judiciário, colabora com os melhores resultados, enfim, né? Só temos a evoluir aí nesse sentido. Muito bem. Podemos encerrar, passamos meia hora já do propósito. Bom, Douglas, pessoal que nos acompanhou. Então, eu não consigo ver quem está aqui, né? Acho que eu consigo, eu sou analfabeta funcional, né? Nossa, teve um monte de comentário aqui, acho que teve, sei lá. E tem bastante. Agora que eu estou descobrindo aqui os comentários. Nossa, pessoal de Pelotas. Anhanguera, de Rio Grande, Porto Alegre. Que legal. Muita gente aqui interagindo, né? Bacana. Então, eu vou finalizar agradecendo e parabenizando a iniciativa aí da minha colega de coordenação, da Laura, que é uma grande pessoa que me ajuda tanto e vai me socorrendo. E, em nome do Douglas, parabenizar o curso de fisioterapia e agradecer por nos dar voz também, né? Que ao mesmo tempo é isso que acontece, dar voz ao direito, chamar, trazer para cá. E isso é um momento muito importante, viabilizar esse diálogo, porque a gente está falando de algo que tem que ser aceito mesmo, tem que ser desenvolvido na sociedade, para que a sociedade tome essa consciência e abrace mais, valorize mais a importância dos profissionais que a gente tem, né? E para o direito, então, nossa, eu estou dando meu testemunho do quanto os fisioterapeutas são essenciais. E isso eu faço um giro aqui, né? E eu consigo ver a atuação em todas as áreas aqui do escritório, por exemplo. Então, e fazem um trabalho assim, impecável. É um trabalho impecável, é um trabalho tão cuidadoso, porque o direito, ele é muito cru, né, Douglas? Ele ou é a lei ou não é a lei. Vamos analisar o fato, é o fato, aquilo. Porque o direito, ele é assim, né? Ele é a última instância e vem mais para essas questões. E aí vem a fisioterapia, vem as outras áreas com tanto cuidado, analisa tão bem as questões do indivíduo em si, como que ocasionou, que poderia ter sido feito para não ocasionar.
Então, eu vejo um trabalho muito cuidadoso, tá? Então, eu deixo os meus agradecimentos, parabenizando a todos os fisioterapeutas que estão aqui hoje, alguém da advocacia, se estiver aí também, que a gente tenha mais e mais essa consciência, né, da importância. E, enfim, muito obrigada, tá? Pelo convite. Douglas, obrigada e peço desculpas, não costumo fazer isso, mas hoje eu estava na estrada, vocês viram, né? Eu ia baixar o programa e não ia. E acontece, né? Criminalista desse modelo aí, mas vamos fazer outras. Eu adorei te ouvir bastante, né? Muito mesmo. E obrigada de verdade pelo convite, gente. Em nome do direito também, vou agradecer a Laura, em nome do direito da Anhanguera, daqui de Caxias do Sul. Muito obrigada pela oportunidade de fala. Tranquilo, a gente resolve. O meu lema é assim: bora acordar, resolver problemas e ser feliz. Eu também sou assim, logo eu passei minha senha. Douglas, entra no meu Facebook aí, toma meu nome. Aí a Laura me passou ali, eu nem conhecia esse aplicativo aqui, montei rapidinho. Eu também, eu não conhecia. Eu falei, quando aconteceu um baita imprevisto de uma prisão aqui, entra no meu login aí, toma minha senha, não tem nada de interessante aí mesmo. Eu não usei. Entra aí, pelo amor de Deus. Eu queria agradecer a doutora Laura pelo convite, para explanar sobre a fisioterapia forense, dar a voz para a fisioterapia forense. Agradeço a todos os acadêmicos do direito que estiveram presentes, aos colegas, futuros colegas fisioterapeutas. Quem se interessar pelo assunto perícia, pode me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @DouglasGarciaFisio, ou no Facebook também. Quem quiser entender um pouco mais da perícia fisioterapêutica e da fisioterapia forense, eu tenho um podcast junto com o Dr. Thiago Marquesi que chama Peritoteca. Estamos também no Instagram, que é o @Peritoteca. A Peritoteca está em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Google Podcast, iPodcast. Já estamos na 3ª temporada. Se você ouvir a primeira e a 2ª temporada, você vai construir toda a carreira do perito fisioterapeuta. Então, conteúdo de valor disponível ali. Muito obrigado por terem emprestado os olhos e os ouvidos nessa noite. E sou bem disponível, pode me chamar nas redes sociais aí para tirar dúvidas. Vamos fazer um podcast depois, vamos fazer um podcast aí. Vamos, bora. Eu adoro. Bora? Adoro falar. E esqueci o que ia falar, mas enfim. Queria agradecer. Sou disponível nas redes sociais, só que eu não respondo na velocidade que as pessoas esperam. Eu te mandei mensagem faz 1 hora, tu não respondeu. Sim, porque eu tava fazendo outra coisa, mas 1 hora eu respondo. Também estou no Instagram, que eu puder colaborar, manda lá, acho que tá Kellen Pimenta .adv. Isso. Meu Instagram, acho que é isso. Joia? Muito obrigado. Ok, obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui, vou fechar o aplicativo aqui. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos, um abraço. Tchau, tchau.